O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E alguns pacientes, se sobrevivem, infelizmente, acabam ficando com sequelas permanentes. Mas tem um detalhe que pode fazer toda a diferença para evitar consequências mais graves: é o diagnóstico rápido. Para falar sobre os exames de imagem que ajudam a detectar e manejar o AVC, nós estamos recebendo hoje aqui no Ciro Entrevista, no nosso segundo episódio, o Dr. Marcelo Folgerini, que é médico radiologista e um grande especialista em neuroradiologia. Doutor, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer meu estar aqui contigo. Doutor, vamos começar falando então sobre o AVC, sobre os tipos de AVC, né? Existe só um tipo, existem vários tipos. Como é que o AVC, como é que o acidente vascular cerebral costuma se manifestar? Ele se manifesta sempre da mesma forma? Não se manifesta da mesma forma, assim. Vamos primeiro, antes de ver os sintomas, vamos ver exatamente o que é o acidente vascular cerebral ou encefálico, que a gente chama mais corretamente, assim. É um distúrbio da circulação arterial ou venosa do tecido cerebral, né? Existem várias doenças, vamos dizer assim, que podem causar esse problema da circulação, né? Mas, grosseiramente, a gente divide entre dois tipos, né? O isquêmico, né? Ou o hemorrágico, né? O isquêmico é quando tem uma obstrução de uma artéria que está levando o sangue e nutrindo aquele tecido cerebral, né? E o hemorrágico é quando aquele vaso ele rompe e causa um sangramento, vamos dizer assim, dentro daquele tecido nervoso e lesa a estrutura do cérebro em questão, né? Os sintomas eles vão estar muito relacionados assim à localização onde ocorreu essa isquemia ou esse sangramento, né? Então, se for uma coisa assim bem periférica, às vezes tem um sintoma mínimo, discreto, como uma alteração de visão, uma alteração de fala, né, uma alteração sensitiva ou motora de um membro, de um braço ou de uma perna, ou se for um tecido com volume maior, repercussões mais grosseiras, tipo até uma mudez ou alteração de consciência, ou uma hemiplegia completa, uma paralisação completa de um lado de um corpo, assim. Então, no caso assim, da isquemia cerebral, existem várias razões que tu pode levar à isquemia. A mais comum seria um efeito, uma doença de coagulação do sangue. Essa alteração de coagulação pode ser no próprio vaso, em questão lá dentro do cérebro, ou ele pode ser em algum outro local, tipo no coração, que solta um pequeno coágulo e esse coágulo viaja pela circulação e vai justamente obstruir um vaso lá no cérebro e causar os sintomas, né? Como a circulação arterial é um processo muito rápido, e o cérebro é um órgão que ele sofre muito rapidamente a falta de suprimento sanguíneo, no caso, né? Ele rapidamente vai se expressar como um sintoma. Por isso que o atendimento, as medidas, vamos dizer assim, médicas, elas têm que ser tomadas o mais precocemente possível. Na medida que, com essa intervenção, a gente pode, se não evitar que o paciente fique com sintomas, com sequelas, no caso, que essas sequelas ou sejam mínimas, se não recuperar totalmente, mas que fiquem mínimas, mas principalmente que não progridam por um quadro mais severo, com sequelas mais severas. Existe uma escala funcional que a gente chama, assim, que é uma testagem, né, que a gente faz nos pacientes que têm uma isquemia cerebral, né, que é vamos dizer assim, uma performance que o paciente vai ter do ponto de vista motor, ou sensitivo, ou de funcionamento como uma pessoa propriamente, assim, como um indivíduo, né, depois de um AVC, né, que é a escala de Rankin. Então, depois de 3 meses do evento, quanto que esse paciente fica, vamos dizer assim, sequelado, prejudicado, né? Sim. E se viu que o atendimento, quanto mais precoce
for, a performance desses pacientes 3 meses depois acaba sendo melhor. E isso, eminentemente, graças a 2 coisas. Assim. Uma principal é a velocidade que tu vai atender esse paciente na hora que se instalou os sintomas. E depois a intervenção propriamente dita médica e medicamentosa que a gente vai estar disponível, né? No caso, o diagnóstico rápido, preciso, ele é, vamos dizer assim, ele é fundamental. Primeiro, a gente tem que ter certeza que a gente está lidando com uma isquemia, e isso a radiologia consegue suprir muito bem através da ressonância magnética, da tomografia computadorizada, avaliar a extensão desse insulto isquêmico, propriamente dito, e ajudar o colega clínico a estabelecer a melhor conduta, certo? Vou lhe interromper, Claro. então. Então, são algumas etapas importantes. São muitas etapas. Primeira delas é identificar os sintomas e já suspeitar que pode ser um AVC, Exatamente. né? É por isso que existem campanhas, né, de saúde pública para que os pacientes se conscientizem. Como tem a questão da dor no peito, no caso do infarto do miocárdio, também tem sintomas que a gente avalia para pensar que o paciente está tendo uma isquemia, né, que vai fazer com que se desloque o mais rápido possível para uma emergência habilitada a atender a isquemia cerebral. Por exemplo? Por exemplo, alteração da fala. Ah, doutor, ele começou a enrolar a língua. Tá, mas quanto tempo faz? Ah, não, foi ontem. Isso é uma coisa que não é o ideal para nós. Ah, não, fazem 10 minutos. Opa, isso é muito bom para nós, é um tempo curto. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, alteração de fala, alterações motoras. Ah, ele começou a perder a força de um braço, de uma perna, do mesmo corpo. A alteração de consciência. Ah, ele começou a perder a consciência, começou a ficar sonolento. Então, sonolência, alteração de força, alteração de fala, tudo isso são indícios de que o paciente está tendo um insulto isquêmico, ele está em curso. Então, esse paciente, nessas circunstâncias, ele deve ser encaminhado imediatamente para uma emergência. E aí, tempo é literalmente vida, nesse caso. Exatamente, porque é muito bem conhecido que o tecido nervoso, ele é muito suscetível à falta de oxigênio. No momento que falta oxigênio, por exemplo, quando tu obstrui um vaso, não chega o sangue com oxigênio que vai nutrir aquele tecido. Então, aquele tecido para de funcionar. Se eu conseguir restabelecer aquele fluxo, eu consigo, às vezes, recuperar aquele tecido que está sofrendo, né, e impedir que aquele processo se propague, que aumente, vamos dizer assim, do território que está sendo comprometido pela isquemia. Sim. Né? Há uns anos atrás, já alguns bastantes anos, né, foi em 91, foi lançado um estudo numa revista americana, no New England of Medicine, que avaliava a avaliação essa que eu falei da escala de ranking em pacientes que eram submetidos a uma intervenção com uma medicação nova, que essa medicação se chama trombolítico, é alteplase, o nome dela é alteplase. Ela é uma medicação que ela dissolve o trombo. Então, no processo de formação de um trombo, né, existe toda uma cascata de elementos até formar um trombo. Essa medicação ela consegue agir nesse trombo e dissolvê-lo, vamos dizer assim, e reestabelecer o fluxo de sangue. Então, tu vai ter uma reperfusão daquele tecido que estava sofrendo pela falta de sangue em função de um coágulo que foi lá e obstruiu o vaso. Entendeu? Então, nesse estudo, se viu que os pacientes, dentro de alguns critérios, e os critérios já vou te dizer assim, até 3 horas do início dos sintomas, que tivesse um território isquêmico menor que 1/3 do que seria o da cerebral média, que é um dos principais ramos do cérebro, né? Na hora que eles recebessem essa medicação, em 3 meses depois eles teriam menos graves dos que não recebiam. Eles iam estar melhores, a performance deles ia ser melhor. Então se tornou, vamos dizer assim,
ético tu usar essa medicação, mesmo com o risco que ela tem um risco muito grave, que é de transformar uma isquemia num sangramento, porque ela interfere na coagulação do sangue, por isso estão critérios muito rígidos para te poder usar, precisa de gente muito bem treinada para poder usar. Então, tu conseguia usando ela bem, dentro de critérios rígidos, né, que esses pacientes, em 3 meses, tivessem uma função melhor. A agilidade no socorro é importante, a gente falou. Agora, ter uma equipe preparada, né, um centro de diagnóstico preparado para atender esse tipo de situação e ter também um alinhamento com essa equipe da emergência, nesses casos, deve ser fundamental. Fundamental. Então, é uma orquestra, tu entendeu? Cada um tocando seu instrumento e tem que tocar esse instrumento muito bem afinado, né? Para que isso ocorra, a gente não esteja causando um mal pior para o doente, porque a gente está lidando com pacientes muito graves. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, e essa é uma grande verdade, deixar bem claro, que a isquemia cerebral é uma doença muito grave. Ela tem um potencial terrível de deixar os pacientes muito sequelados, com uma dependência para tudo praticamente, sem contar o risco de vida, propriamente de perder a vida. É uma doença terrível. E outra, é uma doença frequente, né? Ela não é incomum, porque ela é uma complicação de outras doenças que são extremamente comuns, tipo hipertensão, a pressão alta, o diabetes, enfim, todos esses fatores cardiovasculares que a gente tem como causa de infarto do miocárdio, que todo mundo conhece, obesidade, tabagismo também, essas coisas funcionam como fatores de risco para a isquemia. Então, no final das contas, a gente tem uma quantidade de gente com risco de sofrer um AVC muito grande. Então, a gente tem um número de pessoas que a gente pode ajudar também muito grande. Com certeza. Então, vale a pena a gente correr o risco e tratar essas pessoas. E quais são os exames de imagem, os melhores exames de imagem para ajudar a detectar e a manejar o AVC? Sim, então assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, não existe um método de imagem que é único e é o melhor. A ressonância magnética é o melhor porque ela é mais moderna. Não é questão de ser moderno ser melhor, é a questão de o que é mais adequado e efetivo para determinada circunstância. Então, quando chega um paciente com AVC isquêmico, a primeira coisa que eu tenho que afastar é que não tenha sangue. E a tomografia no sangue agudo ela é superior à ressonância. A extensão do infarto, a ressonância magnética, ela é melhor do que a tomografia, agudamente. Existem sinais que a gente acaba usando que nos guiam muito bem, mas assim, se tu botar uma do lado do outro, é mais fácil tu ver na ressonância do que na tomografia, a extensão. Mas existem outras coisas também que a gente pode fazer, por exemplo, por imagem. Se eu estou pensando num AVC isquêmico, eu consigo, através de um exame chamado angiotomografia, saber onde é que é a obstrução do vaso. E isso é muito rápido e é melhor com a tomografia. É um método tomográfico. Então, se eu tiver um trombo proximal, eu consigo ver muito rapidamente com a tomografia e já faço a tomografia e já trio esse paciente para um tipo de terapêutica. Entendeu? A ressonância, por outro lado, ela pode mostrar isso também, só que ela é um exame que ela tem alguns problemas. Por exemplo, a cooperação do paciente é fundamental. Ele tem que ficar bem quietinho, porque ele é um exame mais demorado. Se o paciente se mexer, estraga a imagem. Já a tomografia é muito rápido. A chance que eu tenho de ter uma imagem muito boa é maior com a tomografia. Então, ela me dá informação rapidamente, que é o fator, vamos dizer, primeiro. Quanto mais rápido eu atender o paciente, melhor. Então, tudo vai depender de cada caso, do sintoma, Exatamente. do que é relatado pelo próprio paciente. Vão ter circunstâncias, óbvio, né, que eu vou abrir mão da tomografia e ir para a ressonância magnética, mas isso tudo tem, vamos dizer assim, existem discussões que são tomadas no set da emergência entre o clínico que está atendendo, o neurologista, de preferência um neurologista com conhecimento de doenças neurovasculares, né, e o neuroradiologista.
Então, em algum momento, nós vamos sentar, vamos discutir, olha, para esse paciente, nós vamos fazer o protocolo usual, ou nesse outro paciente, nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Então, essa interação, ela é contínua, ela é permanente. Então, existem os protocolos, existem condutas, né? Mas existe também uma coisa chamada cooperação e discussão individualizada do paciente. É isso que faz, vamos dizer assim, o atendimento de uma equipe especializada ter aquele algo a mais, né? Que a gente sempre está procurando, né? Sempre quer fazer o melhor possível. Então, são circunstâncias assim que tornam o atendimento do AVC uma coisa muito desafiadora, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Embora existam as diretrizes, né, bem estabelecidas, existem circunstâncias que a gente tem que... A experiência nossa, né, faz diferença também. Por isso que essa discussão de caso é tão importante, até para conseguir importante. alinhar e Exatamente. definir qual vai ser a melhor abordagem, qual o melhor método de imagem. Claro. Não tem... Qual que é o exame mais realizado para casos de AVC? Tem como dizer qual que é o mais realizado? Dentro de um protocolo assim, institucional, o atendimento do AVC na chegada dentro das primeiras horas, que é o preconizado, é com tomografia computadorizada e angiotomografia. Esse é o atendimento. Tá? O protocolo padrão. Para vistas de reperfusão cerebral. Diagnóstico e repercussão cerebral. Depois, se eu quiser fazer a investigação etiológica, vamos dizer, por que esse paciente fez um AVC, aí a ressonância magnética vai oferecer outras informações que podem fechar essa etiologia. Lembrando que até, se não me engano, 30% das isquemias a gente acaba não achando uma causa. A gente trata, no caso do AVC agudo, mas no final de todas as investigações a gente acaba não achando uma causa óbvia das mais importantes. Às vezes, uma investigação genética, lá adiante se descobre alguma coisa, mas assim, não é uma doença, vamos dizer assim, que a gente domina 100% dos passos da fisiopatologia do paciente naquele set de isquemia aguda. Tem coisas que a gente não vai ver, vai descobrir um pouco mais adiante. Perfeito. Doutor, o senhor é um grande especialista em neuroradiologia, as imagens da cabeça, né, usando uma linguagem mais popular. E a gente tem visto, com o avanço das tecnologias, né, os aparelhos proporcionarem imagens cada vez mais precisas. No Mãe de Deus, já se tem a ressonância de 3 Tesla, né? Qual é o ganho que se tem na parte de neuroradiologia com uma tecnologia dessas? Isso é muito importante, essa tua pergunta, assim, porque existe uma ideia, assim como existe também com a tomografia multicanal, que quanto maior o número de canais ou maior a intensidade do campo magnético, melhor é o exame. Certamente, os exames com campo magnético mais forte, 3 Tesla, né, assim como os equipamentos de tomografia com 250 canais, enfim, os volumétricos que a gente chama, o dual source, enfim, aí tem toda uma tecnologia nova que toda hora está chegando. Daqui a pouco a gente pode falar do 7 Tesla, do 11 Tesla, né? Tudo isso nos facilita, nos torna mais confortável a vida na medida que a gente vai ter equipamentos que mostram com uma resolução cada vez maior as patologias, né? Mas isso não quer dizer, e isso é importante, que se tu não tem um equipamento de 11 Tesla, tu não está atendendo bem teus doentes. Com 1,5 Tesla, tu está atendendo muito bem teus doentes. Eu acho que isso tem que ser dito, né? O exame ele tem que ser muito bem interpretado, em primeiro lugar. Depois que ele for bem interpretado, né, nós podemos discutir outras tecnologias para que isso facilite a tua interpretação, né? Hoje a gente está com 3 Tesla e a gente vê como a gente trabalhava bem com 1,5 Tesla. Nós estamos fazendo muito mais agora com 3 Tesla, porque a gente tem a experiência, né? Agora, isso é uma coisa que vem, vamos dizer assim, todo um aprendizado, de um conhecimento, né, e que não basta tu pintar na parede, temos 3 Tesla. Não.
tem que saber usar isso. Realmente, nós, lá no Mãe de Deus, a gente, e o CIR, né, nós temos o equipamento e temos as pessoas, né, que têm essa capacidade de tirar o máximo desses equipamentos. Mas, sem dúvida, para nós que já trabalhamos há algum tempo com isso, o 3 Tesla é um ganho fantástico, assim. Principalmente as questões assim, funcionais. Depois eu posso falar um pouco melhor, assim, a parte vascular, enfim, né? A gente vem observando essas mudanças ao longo do tempo. O senhor, que já tem bastante experiência nessa área, também deve estar acompanhando as grandes evoluções. E, inclusive, a gente tem imagens para mostrar de uma imagem do cérebro, né, que os pesquisadores franceses divulgaram e, enfim, bombou na internet, nas redes sociais, que mostram, se puder mostrar aí para a gente, que mostram, então, a imagem de um cérebro sendo examinado por uma ressonância de 11 Tesla, né? Isso ainda é no campo de estudos, né? Ainda não está no mercado, mas fazendo uma projeção para o futuro, né? O senhor que já acompanhou toda essa evolução ao longo do tempo, o que isso pode trazer de benefício para o paciente? Sem dúvida vai trazer benefícios que às vezes a gente não tem nem condições ainda de te dizer agora, tu entendeu? Porque como são coisas de desenvolvimento ainda, né? Vão aparecer coisas. Eu sei que o de 11 Tesla já a gente consegue ter achados assim que a gente chama de morfológicos ultraestruturais. É como se tu fizesse uma anatomia patológica, que nem que fizesse uma biópsia e tira um pedacinho e vê no microscópio. Sim. A gente já consegue fazer isso com um método de imagem. Conforme vai aumentando a intensidade do campo, isso vai se tornando cada vez mais fácil e mais factível de acontecer. Então, por exemplo, placas amiloides em esclerose múltipla, que eu não vejo no 1,5 Tesla, e eventualmente eu posso ver no 3, já se tornam óbvias no de 11. Porque fica muito nítido, é muito precisa a imagem. Mas isso, Luiz, isso a gente está aprendendo, a gente está vendo isso acontecer, como eu já vi quando começou esse atendimento, vamos dizer assim, com máquinas de baixo campo, depois de alto campo, 1,5, que eram equipamentos enormes, eles foram diminuindo. Aí teve a evolução das bobinas, que não basta tu ter 1,5 Tesla, tu tem que ter bobinas, são antenas que captam o sinal, que são muito mais efetivas. Por exemplo, assim, as imagens que eu tenho hoje do 1,5 Tesla com as bobinas novas seria o equivalente a um 3 Tesla. Tu entendeu? Se eu comparar com os mais antigos, de tanta evolução que foi por um outro caminho. Não adianta ter um campo magnético enorme se eu não tiver uma maneira de medir isso. Então, eu consigo medir melhor o sinal com bobinas melhores. Quer dizer que a tecnologia ela tem várias pontas dentro disso. Que não, a intensidade do campo magnético é uma delas. Uhum. Né? Talvez seja mais difícil do ponto de vista de engenharia, de construir, né? Mas existem outras tecnologias, por exemplo, a capacidade de processamento dos dados. Enfim, hoje, como a gente tem um computador num celular, que antigamente ocupava 2 salas para ter uma fração do que tem a capacidade de processamento de um telefone de celular, é a mesma coisa aqui. Então, várias coisas estão vindo junto com a intensidade do campo magnético e vão permitir coisas, sem dúvida, que ainda são ficção científica, né? E é claro que uma imagem com essa precisão toda ajuda o trabalho do radiologista, mas ele precisa saber o que está fazendo, ele facilita, por um lado, mas assim, ele dificulta por outro. Cada vez a gente tem que estudar mais, se dedicar mais e se inteirar de um ramo de informação que antes não tinha. Por exemplo, se tu pegar antigamente o raio-x era uma coisa puramente morfológica, né? Tu via lá um raio-x de um fêmur ou de um crânio, tu reconhecia uma anatomia. Hoje, com uma ressonância magnética, eu consigo ver a água se mexendo dentro de uma célula e dizer se ela está se mexendo numa razão normal ou anormal. Caramba. Tu entendesse? Então, são... Acaba que a responsabilidade é maior também, né? Claro, então a responsabilidade, a necessidade de a gente estudar coisas que a gente não estudava. A gente achava que o radiologista era alguém que ficava no escuro, né, olhando chapas, né? Hoje o radiologista ele discute casos
taco a taco com o clínico, ajudando a tomar decisões clínicas baseadas em imagens funcionais, coisas que é de um universo que antes não existia, era uma coisa inimaginável. Hoje acontece no nosso serviço das 7 às 7, né, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A gente está vendo isso, gente mais velha, gente mais nova, discutindo coisas que antes não eram concebíveis. Cada vez mais precisa ter essa discussão, tendo o olhar do radiologista, Isso. né? Então, quando a gente fala de 3 Tesla, 7 Tesla, 11, 7 Tesla e assim vai, isso aqui é, vamos dizer assim, a representação gráfica do nosso conhecimento que está crescendo. Esse crescimento, essa força de conhecimento que é tão poderosa quanto a intensidade do campo magnético. E o desafio também aumenta. Os radiologistas, atualmente, eles estão trabalhando com máquina 3 Tesla, mas eu aposto que tem vários que já são 7 Tesla, 11 Tesla. Tá? Já estão lá na frente, lá na né? frente. Doutor, a gente falou sobre o AVC, sobre os principais exames de imagem para detectar o AVC. Falamos da ressonância e da tomografia. Agora, falando da ressonância, né? Também é um método de imagem muito importante para ver outras doenças neurológicas. Os tumores cerebrais, por exemplo, Sim, né? Qual que é a grande vantagem da ressonância para ver tumor cerebral em relação a outros métodos como a tomografia? Toda a neuroradiologia, assim como, vamos dizer assim, como um todo, né? Ela sempre bateu numa característica anatômica que a gente tem, que o cérebro da gente está dentro de uma caixa fechada, você entendeu? Que para te abrir é muito difícil, e se tu abrir tem coisas tão nobres lá dentro que tu pode fazer lesões e não saber o que é. Então, na hora que tu consegue enxergar lá para dentro, sem machucar aquele cérebro e de uma velocidade cada vez maior e com capacidades de diferenciar tecidos cada vez maior, que de não só de ver o tecido normal, tu vê o tecido patológico, aí tu vê um comportamento desse tecido patológico, se ele tem um efeito de massa, se esse efeito de massa é uma coisa compatível com uma coisa inflamatória, ou se ela é uma coisa tumoral, se essa coisa é tumoral, se ela é uma coisa que leva para uma lesão maligna ou para uma lesão benigna, e como é que funciona o movimento da água dentro dessa célula patológica, e como é que funciona a neovascularização, que tu pode ver através de estudos por perfusão, por ressonância magnética, e assim tu vai a análise do que tem dentro do nosso crânio cada vez fica mais rica. E um dos desafios sempre muito grande foi o tumor cerebral. O tumor cerebral ele sempre trouxe assim embutido na palavra tumor cerebral, parece que um tumor cerebral ele é mais grave que um tumor na pele, né? Na realidade, todos são tumores e nenhum deles é bom, são ruins. Só que esses tumores, hoje em dia, do ponto de vista de tratamento e diagnóstico com a neuroradiologia, encabeçando, vamos dizer assim, essa questão da neuropatologia, né? Tem nos levado assim, para não só o descobrimento e o diagnóstico dos tumores, mas condutas, né, cirúrgicas e oncológicas, terapêuticas, outras, né, que têm melhorado a sobrevida dos pacientes. Então, sem dúvida, esse arsenal todo de métodos que a gente tem estão levando para um tratamento melhor dos tumores, com aumento de sobrevida. Claro, a gente está, como tudo, né, a medicina está progredindo, essas coisas estão indo, mas se a gente comparar com alguns anos atrás, nós já evoluímos muito. Claro que vem coisas paralelas, a medicina, a patologia começou com a anatomia patológica, depois com a imunohistoquímica, agora os estudos genéticos. Aí dentro dos estudos genéticos tu pode ver tipos, cepas diferentes de células dentro daquele tumor, e algumas que respondem melhor a um determinado tipo de quimioterapia, outras pior. Aí tu consegue selecionar melhor a tua quimioterapia,
né? A tua cirurgia fica mais segura, porque eu consigo ver o envolvimento de outras estruturas, permitindo que eu poupe alguma estrutura nobre próxima. Então, o cirurgião ele consegue operar melhor, porque ele está vendo melhor, né? Eu consigo tratar melhor, porque eu consigo entender melhor o tumor, o tipo de tumor que ele é. Então, tudo isso está vindo, assim, a radiologia, ela, vamos dizer assim, ela vem na proa dessa onda toda de conhecimento. Assim. Ela está vindo e todo mundo está convergindo para uma medicina melhor. E para tumor cerebral, a ressonância magnética ela é mais vantajosa em relação a... Sim, é aquilo que eu te falei, para diagnóstico, enfim, a tomografia já fica vamos dizer assim, não é o ideal, mas tu vai continuar usando. Por exemplo, o pessoal da radioterapia usa muito a tomografia para fazer o cálculo da dose de radioterapia. Então, sempre tu vai ver esse negócio de melhor, ele vai ser melhor para determinadas circunstâncias. Para uma determinada decisão que tu vai ter que tomar. E para um determinado momento, se é para diagnóstico, se é para tratamento, se é para acompanhamento, tudo depende. Então, tu está começando a entender como é que é a radiologia moderna. A radiologia moderna, ela não é uma sequência do mais velho pior para o mais novo melhor. Não. É assim, o que é melhor para aquela determinada circunstância. E não é uma ciência exata, 2 mais 2 igual a 4. Tem muitas variáveis aí, né? Se fosse, né, não seria tão difícil. Né? A inteligência artificial já teria tomado conta disso mais rapidamente. Mas até é bom falar de inteligência artificial, sim, porque assim, ela vai nos ajudar, sem dúvida. Já está nos ajudando, né, em vários aspectos. Né? Nos ganhando tempo, né, fazendo tarefas que o ser humano consome muito do tempo e não tanto de capacidade. Né? Que é muito mais fácil uma máquina resolver. Exatamente. E o médico vai ter tempo de conseguir se dedicar àquele doente de uma maneira, vamos dizer assim, até mais pessoal, no momento que ele tem tarefas outras que vão ser substituídas, né? E que não vão fazer a mínima diferença, vamos dizer assim, do ponto de vista de qualidade, né? Muito antes, pelo contrário, vai melhorar porque o teu médico vai estar mais disponível para ti. Né? Eu perguntei para o Dr. Armando no primeiro episódio, agora vou ter que perguntar também para o senhor, porque é a pergunta que vale $1 milhão, né? A inteligência artificial não substitui o médico radiologista? Olha, eu acho que é cedo para dizer isso ainda. Tá? A gente nem conseguiu entender direito ainda o que é a inteligência artificial. Né? Mas uma coisa eu posso te falar assim por filosofia de vida. Eu acho que qualquer coisa que ajudar as pessoas, que as pessoas se promovam como indivíduos, que promovam saúde, qualidade de vida, sempre vai ser muito bem-vindo. Entendeu? Eu penso assim. Então, eu acho que a gente não deve fugir da inteligência artificial. A gente tem que saber ver exatamente no que ela pode nos ajudar. Né? Acho que eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. Eu penso assim. Doutor, então tudo no seu tempo, né? Esperar a inteligência artificial chegar, se acomodar, ver como que ela vai se comportar no dia a dia. Eu me lembro que tinha um professor na faculdade que ele falava quando chegava uma medicação nova, assim, alguma coisa assim, que ele dizia assim, olha, quando chega alguma coisa nova, assim, a gente não pode ser o primeiro a querer começar a usar, nem o último a deixar de usar. A gente tem que ficar mais ou menos no campo da prudência e seguir, vamos dizer, aquilo que a gente tem a certeza. Né? Então, não vamos apostar nada em coisas que a gente não conhece. Né? Vamos amadurecer isso tudo. Acho que é uma prova de bem isso que eu quero dizer. Assim, acho que a gente tem que amadurecer essa ideia toda aí. Perfeito.
Falamos de AVC, falamos de tumores cerebrais. Agora conta um pouquinho pra gente, até porque tenho certeza que tem outros estudantes de medicina, né, médicos que pensam em fazer radiologia. Então, assim, também para eles, né, como que é essa questão dos casos, né, como que é a vida e a rotina de um neuroradiologista? Quais são os outros casos que mais aparecem lá no seu dia a dia no Mãe de Deus, além de AVC, além de tumor cerebral? Como é que é essa rotina de um neuroradiologista? Conta os bastidores, porque isso as pessoas não têm como saber, né? Como tudo, assim, do ponto de vista profissional, né, a gente vai caindo numa rotina, muitas vezes. 90% do teu trabalho aqui também são rotinas. Tem o teu roteiro, tem as tuas condutas, enfim, e a gente é fiel a essas condutas, a essas rotinas, né, justamente para a coisa ficar bem organizada, não descambar. Mas a gente tem que tratar a dor de cabeça, por exemplo, uma das queixas mais frequentes em neurologia é dor de cabeça. Então, a gente vai ver que a grande maioria dos exames de neuroradiologia em pacientes com cefaleia, que é o nome chique para dor de cabeça, assim, vão acabar redundando em exames com alterações não graves. O que é o objetivo é afastar, em primeiro lugar, assim, doenças mais graves, e tem doenças muito graves que podem dar dor de cabeça. Então, a gente tem que estar, apesar de ser uma queixa comum, a gente não pode cair no risco, né, naquele perigo de menosprezar uma queixa, por mais comum que ela seja. Talvez esse seja o grande erro de um radiologista, ou talvez do médico, de ter uma queixa extremamente frequente, tipo dor de cabeça, e dizer, não, isso não é nada. Na grande maioria das vezes, pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja alguma coisa muito grave. Então, eu preciso ter certeza que não é uma coisa grave. E a radiologia pode afastar isso. E a primeira coisa que tu tem que fazer, e isso eu deixo de lição para os mais jovens, né? Inclusive para o meu filho, que é R1 de radiologia agora, de radiologia, né? É justamente isso. Quando tu vê um exame, tu tratar o exame, por mais simples que ele seja, por menos complexo que ele seja, com a mesma seriedade, né, e com o mesmo compromisso que tu está interpretando o exame mais sofisticado que tu está vendo com 7,7 Tesla. Um raio-x de tórax, ele é tão importante quanto uma ressonância de crânio de 7 Tesla, porque o que é importante aqui não é mais a máquina. O que é importante é que tem uma pessoa que está sendo examinada, que tem uma queixa, que está sofrendo, e que tu tem que ter certeza, e aqui está a tecnologia para tu ter certeza que não é nada demais, ou se for, tu acertar o diagnóstico e dar a melhor conduta possível para que essa pessoa se cure, de preferência, ou, caso não seja possível, que ela tenha, vamos dizer assim, o melhor desfecho possível dentro daquilo que a gente dispõe hoje em dia, dentro da medicina. Essa é uma dica valiosa, né? Deixando aí para os estudantes. Exato. Para nunca menosprezarem e sempre encararem como o exame mais importante da vida. Por trás de cada imagenzinha dessas existe uma pessoa. Existe um doente, existe o marido, a esposa, os filhos, entendeu? Existe toda uma vida, né? E que a medicina e a radiologia, particularmente, tem essa armadilha de se disfarçar numa simples foto, quando na realidade não é uma simples foto. Não é só um exame, né? É um indivíduo que procurou ajuda. E às vezes a gente acha, né, que o radiologista não tem esse contato direto com o paciente, mas tem toda essa relação e sensibilidade por trás, né? Isso é não vou dizer que seja uma inverdade, né, porque em qualquer profissão existem vários tipos de condutas, né? Tem pessoas que encaram, e não vou dizer que seja errado, tem muito radiologista que ele é absolutamente frio na lei, vamos dizer, justamente para não se deixar influenciar por fatores outros, né? Tipo assim,
Não é nada, é um exame, não vai dar nada, isso aqui é mínimo, menospreza. Então ele acaba se protegendo dentro de uma técnica absolutamente fria, absoluta, para não ser influenciado, né? Tem aquele outro não, que já tem uma visão mais humanista, que se interage e vai. Não existe aquilo que eu te falei há pouco, não existe uma receita de bolo, existe bom senso. Nem 8, nem 80. Mas assim, eu acho que o principal é a seriedade que tu olha o exame. Isso sim, isso tu não pode abrir mão nunca. Uhum. Perfeito. Doutor, o senhor deixou a sua mensagem aí principalmente para os estudantes. E qual mensagem final o senhor deixaria para os pacientes que estão nos assistindo, né? O senhor falou da dor de cabeça, que é um sintoma muito comum. Quando que se deve realmente ligar o botão de alerta, se preocupar, deve direto fazer um exame de imagem, tem que buscar um especialista? Qual é a recomendação, sugestão que o senhor dá nesse caso? A minha sugestão é que sempre que a gente tiver algum sintoma ou surgir alguma coisa que tu normalmente nunca sentiu, ou que te causa estranheza, ou que te esteja trazendo algum sofrimento, que tu procure a ajuda de um médico. Eu recomendo sempre que vá num clínico, que é a pessoa que faz, vamos dizer assim, a primeira avaliação. Um bom clínico, ele resolve muitas coisas, a maioria das coisas de baixa complexidade, enfim, ou vai dar o encaminhamento adequado se for alguma coisa que exige um especialista, né? Claro que isso é quando o paciente sente alguma coisa. Se ele não sente nada, os exames preventivos, isso aí é corrente, né? Eu acho que todo mundo deve fazer seus exames preventivos e de check-up, né? Existem protocolos para isso, né? Eu acho que se tem esse acesso, eu acho que deve usar, né? Então, assim, uma é ter os seus cuidados preventivos, aí todas as medidas habituais e corriqueiras que são muito bem difundidas, assim, né? Mas sempre que tu tiver algum sintoma novo, alguma coisa assim que tu realmente procura o mais breve possível um médico. E aí o médico, sim, ele vai pedir algum exame, alguma coisa para confirmar ou não, e aí o radiologista vai entrar nesse processo de avaliação, né? Agora, sim, eu sempre acho que um exame é um exame, né? Uma consulta com o médico é uma coisa muito maior, né? Então, acho que tem que ter uma avaliação com um colega que vai conversar com o paciente, vai avaliar o grau de ansiedade, o que tem de objetivo ou subjetivo nas queixas e vai guiar aquilo que é o melhor, né? E a mesma dica que o senhor deixou para o estudante de não menosprezar a informação clínica também vale para o paciente, não né? menosprezar aquilo que o corpo está expressando e que está causando alguma estranheza para ele. E ir atrás. Perfeito. Dr. Marcelo Folgerini trazendo uma aula aqui para a gente, não só de radiologia, mas de medicina, de tecnologia. Foi muito legal o nosso bate-papo, doutor. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas quero lhe agradecer por ter vindo aqui para compartilhar todo esse conhecimento conosco. Prazer foi meu. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada. Muito obrigada a você também que ficou conosco aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão e continuar acompanhando o bate-papo sobre saúde com profissionais muito qualificados. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.